Segundo Samuel, capítulo 7, do verso 8 ao 17. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. E quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. E este edificará uma casa em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras e conforme toda a visão. Assim falou Natã a Davi. Queridos, é muito importante nós sabermos o que há no coração de Deus enquanto sentimento que diz respeito à minha vida, à sua vida. E esse texto que fala de aliança, aliás, a Bíblia fala de aliança. Nós estamos diante de uma das alianças que o Senhor estabeleceu, mas Deus estabeleceu ao longo da história várias alianças com o seu povo. Uma aliança, ela tem um sentido de um tratado, de um pacto de união com uma determinada finalidade. Uma aliança, ela é um forte compromisso que algumas partes se estabelecem entre si. E a aliança não envolve simplesmente um compromisso, mas ela tem um significado amplo de lealdade, de fidelidade, de amor. Uma aliança tem sentido de eternidade. É diferente de um contrato. Um contrato, embora tenha também por objetivo estabelecer compromissos entre as partes, o contrato ele se estabelece com algum prazo determinado. O contrato ele tem por objetivo atender às necessidades pessoais ou individuais. Mas uma aliança não. Uma aliança, ela tem sentido de eternidade. Ela tem o sentido de agradar a ambas as partes. Ela se estabelece normalmente de uma forma que nasce do coração pela afinidade entre as partes que as fazem. E é por isso que Deus sempre se relacionou com o seu povo e o buscou para fazer uma aliança e não um contrato. E é por isso que os casais, por exemplo, quando querem constituir uma família, buscam a Deus, as bênçãos de Deus sobre uma aliança. Eles querem fazer uma aliança diante de Deus, diante do altar do Senhor. E esta aliança, então, tem um sentido de eternidade. E tem por motivação o amor. E o amor se traduz pela busca do interesse do outro, como diz o apóstolo Paulo, e não pelo interesse de si mesmo. Ele diz em 1 Coríntios 13 que o amor não busca os seus próprios interesses. Então Deus aqui chama Davi para fazer uma aliança com ele e usa o profeta Natã para ser boca dele naquele momento, dizendo todos os desígnios do seu coração com relação a Davi. Mas se nós olharmos para a história de relacionamento entre Deus e o seu povo, nós vamos ver que lá no início da criação, Deus estabeleceu uma aliança, lá no jardim do Éden com Adão, a aliança da criação. Ele fez o mundo, ele fez o homem, fez a mulher e designou que o homem cuidasse de toda a terra. Mas naquela aliança do Éden, que aconteceu no Éden, Deus estabeleceu a criação, estabeleceu o seu sustento, mas estabeleceu também um princípio de amor
que norteava atitudes de obediência, obediência em direção a Deus. E aí Deus fala para Adão, olha, e Eva também, de todas estas árvores vocês poderão comer o fruto, mas dessa aqui, a do bem e do mal, vocês não poderão comer. E naquele momento, Adão recebe aquela palavra, mas eles vêm a quebrar aquela aliança que Deus estava fazendo com ele. Lá no Éden, nós temos uma aliança que se estabelece no conceito de obediência por amor, mas também nós vemos uma aliança que dá início a um conceito de graça. E o que quer dizer esta palavra? O que ela quer dizer? Graça é favor imerecido. E nós começamos a ver o conceito de graça se estabelecendo no Jardim do Éden, quando após a queda do homem, o pecado entrar no seu coração, Deus não o fez conhecer a morte, mas tratou, lançou maldição sobre a terra, sim. Ele disse que a terra produziria espinhos, cardos e abrolhos. Lançou maldição sobre a mulher, também lançou, dizendo que ela, a partir daquele momento, daria luz com dores, com sofrimento. Mas também disse ao homem que do suor do rosto dele é que ele deveria ganhar o seu pão, o que antes não havia. Havia um compromisso de Deus em seu sustento, mas o conceito de graça está no fato de Deus não ter, naquele momento, acabado com o homem e ter simplesmente o expulso do paraíso e ter lançado uma oportunidade de reconciliação entre ele, a premissa da criação, e o seu próprio Deus. Nós olhamos mais tarde Deus fazendo uma nova aliança através de Noé. Naquele momento, Deus faz uma aliança em que ele julga o mundo e vê que a iniquidade nos corações dos homens estava tão grande que somente em Noé e na sua família ele viu perspectivas de uma nova chance para a humanidade. Então ele viu o dilúvio, mas ele poupa Noé e sua família. E dá como sinal, como símbolo daquela aliança, o arco-íris, prometendo a Noé que ele nunca mais haveria de destruir o mundo com um dilúvio. Nós vemos Deus fazendo uma outra aliança agora com Abraão, o seu servo, o chamando para constituir um novo povo, uma nova nação, uma nação que seria exclusivamente de Deus, a qual ele trataria como sendo o seu próprio povo. E Deus diz a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar, para uma terra que eu ainda te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus começa a manifestar o seu desejo de mais uma vez dar uma chance à humanidade, olhando sempre para a família. Lá no Éden, ele constitui a primeira família, Adão e Eva. Em Noé, ele salva uma família, a família de Noé. E agora em Abraão, ele chama um casal que tinha fé, que tinha amor, e o relacionamento entre Abraão e Deus foi um relacionamento marcado pela sua fidelidade. A Bíblia conceitua Abraão, dá-lhe o título de o pai da fé. E a partir de Abraão, por meio de um casal que inclusive tinha uma limitação humana, Sara, ou Sarai naquele tempo, ainda era estéril. Deus ainda não havia feito o milagre de dar a ela o poder de dar à luz, de conceder luz a um filho. E a promessa que Deus fez a Abraão, naquela aliança de constituição de um povo exclusivo para si, implicava em que o casal, Abraão e Sara, viesse a ter um filho. Mas como se Sara era estéril, se Abraão já era de idade avançada? Deus haveria de dar a provisão. Deus haveria de fazer um milagre. Como, na verdade, em todas as alianças que Deus nos chama para fazer com Ele, Ele tem em seu coração o desejo de mostrar o sobrenatural. O desejo de provar a nós, enquanto criaturas, que Ele é soberano sobre nossas vidas, que Ele cuida de nós, que Ele tem interesse pela nossa vida. E às vezes nós, enquanto pessoas aqui, não valorizamos esse sentimento que está no coração de Deus. Às vezes nós olhamos para as histórias do passado, Adão e Eva no paraíso, e consideramos aquilo tão distante de nós.
Às vezes alguns cristãos até duvidam dessa história. Olhamos para o dilúvio que veio no tempo de Noé. Aliás, um fato que foi registrado não somente na Bíblia, mas outros livros históricos daquele tempo fazem alusão a uma grande arca que foi encontrada sobre um monte. Às vezes nós olhamos para essas histórias e não as trazemos ao nosso contexto de vida. Olhamos para o chamado que Deus fez para Abraão um dia, desafiando-o em fé e em amor a aceitar um compromisso e um sonho que Deus tinha para ele. E às vezes achamos que este chamado de Abraão foi só para Abraão. E não nos inserimos dentro de um propósito de Deus. Não acreditamos que Deus também tem um sonho para a nossa vida. Depois da aliança que Deus fez com Abraão, Ele também chama Moisés para uma nova aliança. E nessa nova aliança Ele estabelece a lei, mas uma lei que deveria ser vivida em amor. Lá em Êxodo 20 nós vamos ver os 10 mandamentos que dizem respeito à conduta do ser humano em direção a Deus, em relação a Deus e em relação ao seu próximo. E Deus dá desígnios aos corações dos homens, no sentido de fazê-los felizes. Quando ele diz não cobiçarás, não matarás, não adulterarás, procedimentos de fidelidade, de respeito que deveriam haver e que devem haver ainda no coração dos homens. Quando Deus diz amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E além dos 10 mandamentos, desse decálogo de Deus, o Senhor deu mais cerca de 600 itens dentro de uma lei, e era justamente para que o povo pudesse ter uma conduta ética em conformidade com o coração, com o sentimento de Deus, a forma que o povo deveria buscar o conhecimento de Deus acerca das coisas e acerca de si mesmo. Queridos, ninguém conhece mais a nós mesmos do que o nosso Deus. Ninguém sabe do estado do nosso coração melhor do que o nosso Deus. E o desejo no coração de Deus é de manifestar a nós esse conhecimento que não encontramos nos livros, que não encontramos no coração nem na mente das outras pessoas. Há coisas que estão ainda seladas a nosso respeito e que só o Espírito Santo de Deus, só Deus, através do seu Espírito Santo, pode nos revelar. E às vezes nós desprezamos esse desejo de Deus de estabelecer alianças, alianças de revelação, alianças de cuidado, alianças de sabedoria para nós. A lei do Senhor deveria ser vivida em amor, deveria ser compreendida como algo de Deus para o coração dos homens. Mas o que os homens fizeram com a lei do Senhor? Se tornaram pessoas legalistas, cumprindo uma lei que na verdade era simplesmente um jugo muito pesado para as pessoas, e manipulavam, manobravam a lei, deturpavam aquilo que Deus lhes deu como primícia, como algo valoroso, como riqueza para os seus corações. Então, na lei mosaica, o homem também fracassou. Era uma lei que dizia respeito à bênção e à maldição. Deus abriu o jogo através de Moisés, falando ao seu povo. Em Deuteronômio 28 também nós vamos ver isso. E ele diz, olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardares de todo o seu coração os teus mandamentos, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás o fruto do teu ventre. E Deus então promete prosperidade, Deus promete cuidado, Deus promete convivência e cumplicidade. Mas Deus também fala da maldição, que se eles não ouvissem a voz do Senhor teu Deus, se eles não obedecessem à voz de Deus, eles também seriam malditos naquilo que viessem a fazer. Ou seja, Deus não estaria mais com eles. E de fato aconteceu isso. Deus teve um momento na história da humanidade que precisou se afastar do seu povo, deixar com que eles experimentassem o exílio na Babilônia, tratando-os de forma poderosa, de uma forma que talvez nós não gostaríamos de ser tratados, porque Deus fala, nós ouvimos e temos a opção de obedecer ou não.
Deus fala e nós temos a opção de ouvir ou não. E o que estava acontecendo com o povo de Israel era simplesmente ouvir e não obedecer. Então Deus resolveu tratá-lo como mão forte e poderosa. E aquilo que o Senhor falou, o Senhor cumpriu. O Senhor retirou a mão de sobre eles, e Israel e depois Judá foram invadidos pela Babilônia e levados cativos para um período de tratamento de 70 anos. E só depois eles aprenderam a reconhecer que somente o Deus verdadeiro era o Deus que deveria ser adorado com exclusividade em seus corações. Nessa passagem que nós lemos de Samuel, nós vemos Deus chamando Davi. Agora, num momento mais tranquilo na vida do povo, mas Deus conhecia o coração daquele homem e estava no final de sua vida, fazendo promessas a ele com relação inclusive à sua descendência, com relação ao reinado que ele passaria para Salomão. E Deus diz que Salomão, o descendente de Davi, edificaria uma casa ao nome dele. Mas antes de fazer esta promessa a Davi, Deus tinha dado o sonho a Davi de fazer uma casa para o Senhor. Eu acho interessante que nesse momento em que Deus o chama para uma aliança, foi um dos poucos casos que a motivação do chamado de Deus para se aliançar com um homem e com uma dinastia deste homem e alcançar o seu povo também, a motivação era o coração deste homem. Davi recebeu o título de um homem segundo o coração de Deus. E se os irmãos olharem o início do capítulo 7 do segundo livro de Samuel, os irmãos vão ver que foi Davi quem sentiu o desejo no seu coração de construir uma casa para guardar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. A Arca da Aliança era levada, era conduzida pelos exércitos do povo de Deus para a guerra, representando ali a presença do Deus vivo. E quando Davi constrói a sua casa, já tendo o seu reinado estabelecido, ampliou as divisas do território de Israel, Davi olha e sente tristeza no seu coração, porque o Deus que ele tinha visto caminhar com ele nas batalhas, o Deus que ele tinha visto sustentando, protegendo e fazendo com que ele tivesse chegado até onde ele chegou, era o Deus cuja a sua arca, a arca do concerto, a arca que simbolizava a aliança, estava desprotegida. Tinha ficado até um tempo fora do território de Israel. E Davi então sente o desejo no coração de construir o templo, de edificar uma casa onde a arca que representava a aliança entre Deus e o seu povo pudesse ficar guardada ali. Deus então vê aquele sentimento no coração daquele homem, sentimento de gratidão, de carinho pelo Deus em quem ele acreditava. E Deus então se manifesta a ele e propõe uma nova aliança, através dele, mas uma aliança que alcançaria todo o seu povo, aliás, toda a humanidade. Preste atenção nessa palavra. Um homem simples, comum, pecador, cultivou no seu coração um sentimento capaz de mover o coração de Deus em direção a ele, à sua família e ao seu povo. E quando Deus diz: o seu descendente edificará uma casa em meu nome, Deus fala com lamento, porque Davi tinha derramado muito sangue nas guerras. E o desejo dele era que o seu povo vivesse em paz. E as mãos que derramaram sangue, tanto sangue, não poderiam ser as mãos que edificariam a casa do Senhor, um lugar onde Deus traria paz para o seu povo. Então, Deus concede a Davi o projeto, Deus concede a Davi todo o material necessário, mas a honra da construção Deus concedeu ao seu descendente Salomão. Davi sentiu no seu coração o desejo de guardar a aliança, a arca da aliança. E Deus
preencheu aquele sentimento do coração de Davi, trazendo àquela aliança algo muito maior. Deus criou uma casa que se chamaria casa de oração. Olha como o sentimento do coração de Deus se aliou ao sentimento do coração de Davi. O desígnio do coração de Davi era de simplesmente ter uma casa onde a arca da aliança pudesse ficar guardada. Mas Deus diz assim: não, não vai ser uma casa simplesmente para a minha arca da aliança ficar guardada. Vai ser uma casa que se chamará casa de oração. É a linda passagem de 2 Crônicas 7:14 e depois 15. No momento da inauguração do templo, desta casa, agora nos dias de Salomão, em que Deus se manifesta poderosamente, a Shekinah, a nuvem de fumaça que representava a glória de Deus, encheu aquele lugar. E Salomão ouviu Deus falar acerca dos propósitos do seu coração para ele. Deus disse: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e a minha face buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E os meus ouvidos estarão atentos às orações que se fizerem neste lugar. Olha como o desejo do coração de Deus transcendia os sentimentos de Davi e depois de Salomão. Deus queria um relacionamento vivo. Deus não queria que fosse simplesmente guardado um símbolo. Deus não queria que a arca da aliança fosse um amuleto espiritual para o seu povo conduzir para as guerras e sentir a sua proteção. Deus queria relacionamento, Deus queria falar, Deus queria ser ouvido. Então o sonho, o desejo de Davi de construir um templo foi transformado por Deus numa construção de uma casa de oração, num lugar onde Deus haveria de se manifestar. Agora é muito mais profundo que isso, essa aliança que Deus faz com Davi. Deus diz para ele que ele seria por pai do seu filho Salomão ou dos seus descendentes. E o seu filho Salomão lhe seria por filho, ou seja, Deus começa a estabelecer um sentimento de amparo, de paternidade, de adoção com relação à família de Davi. Deus diz: se ele vier a transgredir, eu vou castigá-lo com varas de homens, com açoite dos filhos dos homens. Ou seja, Deus estava falando claramente para Davi que Deus usa pessoas, inclusive ele estaria disposto a usar pessoas de outros povos, inclusive, para trazer discernimento ao seu povo, o povo de Israel. Como de fato aconteceu. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, depois o Império Romano. Mas havia algo muito mais profundo nesta aliança proposta por Deus a Davi, que dizia respeito ao Messias, ao Filho de Deus que haveria de vir ao mundo e que seria da descendência de Davi. É por isso que naquele momento em que Jesus estava chegando à cidade de Jericó, e ele estava naquele caminho onde havia um cego chamado Bartimeu, pedindo esmolas, e quando Bartimeu soube que era Jesus, a grande frase que marcou a vida daquele homem, que marcou o ministério de Jesus até os dias de hoje, foi quando o cego Bartimeu se levantou e bradou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu tinha conhecimento da palavra, irmãos. Nesse texto, segundo o segundo livro do profeta Samuel que nós lemos, a promessa que Deus faz a Davi é uma promessa de misericórdia. No verso 15, segundo Samuel 7, verso 15, Deus diz assim: mas a minha misericórdia não se apartará dele, como eu a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. A aliança que Deus estava fazendo já apontava para uma reconciliação através de Jesus e para uma nova aliança que só poderia acontecer em Jesus. A aliança do Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Então, amados,
nós vemos o cumprimento dessa nova aliança que Deus faz, que Deus queria fazer, que Deus profetizou desde Natã, depois através de Isaías, depois através de Jeremias, nós vemos se cumprir na pessoa do Senhor Jesus. E no livro do profeta Isaías, capítulo 55, no verso 3, o Senhor mais uma vez usa o profeta, agora cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus, e o profeta fala acerca do pensamento de Deus em constituir essa que seria a maior de todas as alianças que ele haveria de fazer com o seu povo. E uma aliança que não poderia ser quebrada, porque era uma aliança constituída no amor, na misericórdia e no perdão. E Deus diz assim através do profeta Isaías, Isaías 55, 3: Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O profeta Isaías fala em nome de Deus, de uma nova aliança que ele estaria pronto a fazer através de Jesus, mas uma aliança que estaria cumprindo um dos propósitos do coração de Deus desde o tempo da sua aliança que ele tinha feito com Davi, uma aliança de misericórdia. E sabe o que nós aprendemos com isso? Que nenhuma aliança feita na base do amor pode ser quebrada enquanto o amor existir. E o amor existe enquanto houver misericórdia e perdão. Por isso que Deus falou, farei com o meu povo uma aliança perpétua, eterna. Porque o coração de Deus e o coração de Jesus eram corações e são corações cheios de amor, de justiça também, mas um amor e uma justiça entremeados de misericórdia e com uma capacidade eterna de perdoar. É por isso que Jeremias, no seu livro de Lamentações, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essa foi a experiência do profeta. Essa, irmãos, é a experiência que nós podemos ter todos os dias das nossas vidas. De podermos acordar e vislumbrarmos o amor de Deus através de uma aliança inquebrável. Porque no coração de Deus existe a predisposição, a determinação de nos perdoar através do seu Filho Jesus. Amém? Há três coisas que Deus fala aqui através do profeta Isaías. Quando ele pensa em fazer uma aliança com o seu povo, ele diz assim: é preciso que os nossos ouvidos também estejam inclinados para ouvir a sua voz. Ele diz: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Então, irmãos, não há como nós vivermos verdadeiramente essa aliança com Deus sem cumprirmos esse desígnio do seu coração, de estarmos atentos à sua voz, de sabermos o que ele pensa a nosso respeito, de como ele enxerga a situação que nós estamos vivendo. Há riquezas em sentimentos e sabedorias da parte de Deus, que estão no coração de Deus e que ele quer trazer para nós por meio das suas palavras, que precisam ser ouvidas. Antes dos dias de Davi, no tempo dos juízes, livro de Juízes, capítulo 6, a palavra mostra uma experiência de um homem simples chamado Gideão. E aquele homem teve uma experiência maravilhosa com Deus. Naquela época, os medianitas estavam oprimindo o povo de Israel. Eles roubavam um pouco que eles conseguiam colher das suas plantações, destruíam as outras partes. E de repente um anjo do Senhor visita Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar, lugar onde se pisavam as uvas para fazer vinho, mas era um lugar escondido, onde os medianitas não podiam ver. E Deus olha aquele homem como um varão valoroso, um homem de fé, apesar de ser um homem rude do campo,
um homem sem conhecimento específico sobre as leis de Deus, não era um sacerdote, mas Deus o escolheu para fazer a partir dele uma obra de libertação na vida do seu povo. E Deus fala com Gideão, dizendo que a partir dele, o seu povo seria liberto. E Gideão conversa com Deus através da pessoa daquele anjo. E Gideão pergunta a Deus: Senhor, eu não me vejo em condições, como é que o Senhor vai fazer isso na minha vida? E aí Deus fala que faria, então ele pede uma prova a Deus. E ele diz assim: olha, eu vou colocar esse novelo de lã no eirado, no chão, e se o orvalho da madrugada estiver sobre aquele novelo, se ele estiver molhado e a terra em volta dele estiver seca, eu vou compreender que o Senhor de fato está falando comigo isso. E Gideão fez assim, e na outra madrugada, o novelo estava molhado, a terra estava seca, mas ele pensou: eu acho que eu errei naquilo que eu falei com Deus, porque isso é o natural, o novelo molhado, a terra seca. Então, Senhor, eu te peço mais uma prova, eu quero que o contrário aconteça. Eu vou colocar esse novelo novamente no eirado, e se no outro dia, após o orvalho da madrugada, se ele estiver seco e a terra molhada, então eu entenderei. E foi assim que aconteceu. E Deus mudou o sentido da natureza, fez o sobrenatural acontecer para provar a sua palavra a Gideão. Gideão aceitou a sua missão, Gideão teve a sua fé fortalecida, não desistiu. Juntou homens para guerrear contra os midianitas, e com aqueles 300 homens, Deus deu a vitória a Gideão, ao povo de Israel, desbaratando um exército com mais de 100 mil homens. Irmãos, isso é o poder de Deus sobre nossas vidas. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós nos interessamos pelos sinais de Deus, o Senhor manifesta o seu poder na nossa vida. Pode ser na nossa casa, pode ser no nosso casamento, pode ser na nossa vida profissional, pode ser na criação dos nossos filhos. Tudo aquilo que está associado ao nosso ser e que tem um poder de nos envolver, Deus tem interesse em manifestar o seu poder ali. Amém? A segunda coisa que nós vemos Deus falando acerca desta aliança, Ele diz que era necessário que nós caminhássemos na sua direção, em obediência à sua vontade. Caminhar com Deus, irmãos, eu tenho aprendido nessa vida que é uma condição para nós sermos felizes aqui. Não pense você que, por mais proeminente que você seja na sua vida social, profissional, não pense você que, por maior que seja o sucesso que você venha alcançar, você vai ser uma pessoa feliz. Não é a quantidade de bens que você acumula que vai trazer felicidade ao seu coração. Porque se fosse assim, nós não teríamos pessoas morrendo de depressão nas grandes mansões, pessoas ricas, mas que são infelizes, porque têm privado a glória e o poder de Deus de serem manifestadas dentro das suas casas, nas suas famílias e nas suas vidas. E Deus fala que era necessário que o seu povo inclinasse os seus ouvidos a Ele e que fosse até Ele, ouvindo, e se fosse assim, a alma deles viveria. O que é a depressão, irmãos, se não a doença da alma? A angústia no peito que muitas vezes nos faz pensar em desistir. Mas na aliança que Deus estava propondo ao seu povo através de Jesus, desde o tempo de Isaías, era uma aliança que contemplava a nossa alma. Ele dizia: a vossa alma terá vida, a vossa alma viverá. E quando Jesus vem ao mundo, Jesus disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. É maravilhoso vermos que Deus cuida de nós e que Ele tem poder para cumprir aquilo que Ele nos disse. O desejo de Deus caminhar conosco, irmãos, pode ser visto desde a aliança que Ele fez lá no Éden, quando Ele estabeleceu princípios e disse: olha, desta árvore do bem e do mal vocês não devem comer, porque conhecerão o mal. E para caminharmos com Deus, Deus exige santidade. Deus é um Deus que quer caminhar conosco nos seus princípios e não nos nossos princípios.
Nós vemos o desejo de Deus de caminhar conosco quando Ele fez a aliança com Noé, preservando a humanidade. Nós vemos o desejo de Deus caminhar conosco quando Ele fez a aliança com Abraão e depois com Moisés, dando a lei, estabeleceu o princípio da bênção, o princípio da maldição. Mas nós vemos o máximo do desejo do coração de Deus de caminhar conosco, quando Ele enviou Jesus, o seu próprio Filho, que se fez homem, habitou entre nós. E o texto do apóstolo João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, o próprio Deus esteve aqui, caminhando entre nós, provando o seu desejo de caminhar conosco. E a prova disso foi que Jesus morreu e ressuscitou, e continuou caminhando entre os homens, entre os seus discípulos, e deseja continuar caminhando até os dias de hoje, por meio do Espírito Santo, que só Ele pode nos conceder. É por isso que nós temos que avaliar a nossa vida, irmãos, e vivermos segundo os princípios e desígnios do coração de Deus. Nos enquadrarmos dentro dessa aliança, termos a certeza de que ela nos alcança todos os dias das nossas vidas, e de que as misericórdias, o perdão e o amor de Deus estão sempre prontos a curar, a tratar e a nos conduzir nos seus caminhos.